Olá, amados, graça e paz. A palavra nos ensina que o homem que engana o seu próximo, aquele que não tem amor nem a si mesmo, porque ele não está preocupado com a sua alma, e nem tampouco aquele que não preocupa com a sua alma, não tem nem um pouco amor ao próximo por estar enganando o próximo. É como que a palavra nos diz, setas inflamáveis, da qual saem da sua língua, da onde o seu interior tem toda a maledicência. São como setas inflamáveis, da qual aqueles que têm sabedoria anulam pelo escudo da fé, da qual quando temos a fé, juntamente com as obras de justiça, a verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Assim, quando a palavra daquele que fala pelo seu espírito cura o interior quando entra nos ouvidos e penetra o íntimo. Mas assim, aquele que a palavra nos ensina, que aquele que engana o próximo com as suas setas inflamáveis, ele chega a ponto de dizer que estava brincando, porque ele jamais vai assumir a sua falta. Assim como também não alcança o perdão, porque ele não pode, ele não tem a capacidade, o seu coração é tão embrutecido a ponto de não reconhecer a sua própria falha, assim como também se ele não consegue perdoar o seu próximo, assim ele não é perdoado por aquele que está no alto dos céus, porque devemos perdoar até mesmo os nossos inimigos, devemos orar pelos nossos inimigos. Somente aqueles que têm um coração puro e reto que são capazes de assim proceder, como demonstra o nosso único mestre, do qual, mesmo passando por humilhações, sendo esbofetado por aqueles que estavam influenciados segundo o maligno, que é o ladrão, da qual a palavra diz que eles preferiram as trevas do que a luz maravilhosa, aonde aquele que está segundo a luz é o amor verdadeiro, do qual exorta aqueles que estão em trevas para que venha a sua luz maravilhosa. Mas aquele que é embrutecido, aquele que engana o seu próximo, ele nunca assume a sua falta e a sua culpa, justamente para que receba o seu galardão. Ele vai permanecer com a mentira até o fim, para que receba o galardão, a ponto de dizer que estava brincando, né? Da qual sabemos que daquele que é do alto dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, e dele a qual Jesus é o juiz que está no centro do trono, galardoa segundo as suas próprias atitudes. Mas aqueles que estão com verdadeiro amor são aqueles que anunciam a verdade, para que seus ouvidos se abram, para que seus olhos possam haver, assim como temos a visão aberta, segundo aquele que é do alto, quando nós contemplamos do que está a acontecer, e assim anunciamos para que o povo não pereça, mas tenha vida com abundância e vida eterna, aonde oramos incansavelmente para que o povo venha se arrepender, para que o povo venha conhecer a verdade, que é viva e eficaz, que pode os libertar, que pode retirar o véu, para que contemplem e o veja face a face, para que
ouça a palavra e haja um entendimento do qual é desviar do mal. Porque a função daqueles que não amam o próximo é vos seduzir e vos enganar, estar sempre fazendo para si mesmo, obstinados pelo sucesso, avarentos, presunçosos, arrogantes, né? Assim a palavra nos diz. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que está abrindo os olhos do povo, é aquele que está dando visão ao combalido, ao que está abatido. Ele é aquele que está mudando sobre todo o mundo, tirando toda corrupção, toda podridão. Outra vez vereis a diferença dos que servem e dos que não servem. Os que dizem que são e não são, pelos seus frutos os conhecereis. Porque sábio é aquele que ganha uma alma, sábio é aquele que adverte, para que seus dias, segundo a carne, da qual deve ser corpo, alma e espírito incorruptível, os seus dias sejam prolongados, para que seus dias sejam bons e longos e ainda alcance aquilo que é a eternidade. Esta é a função daquele que realmente ama o próximo como a ti mesmo, porque alcançamos uma sabedoria da qual é possível dos nossos dias serem bons, assim como temos o coração e a paz que excede todo o entendimento, e sabemos da certeza da vida vindoura. Mas muitos são os enganadores e ludibriadores que estão há muito tempo, e agora, como Cristo se manifesta sobre a terra, quando a luz maravilhosa se propaga, vossas mentes são abertas e estão a saber segundo a verdade, aqueles que estão servindo como aqueles que estão vos enganando. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.